Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. E estamos aqui para gravar a nossa produção do mês de maio, gente. Na verdade, esse vídeo saiu um pouquinho atrasado para vocês, tá bom? Me perdoem. É que, gente, tava difícil gravar, vou falar para vocês. Com o marido em casa, gente, é muito difícil. Eu falo pra vocês. Então, a hora que ele, né, escapulia, eu vinha e gravava um pouquinho, né? Mas aí não ficou muito bom. Então, hoje, como ele não tá por aqui, eu vou gravar. Ah, mas ele não apoia? Ele apoia, gente. Mas é que eu não gosto de gravar quando ninguém tá aqui em casa. Não gosto. Porque a gente tem um jeito de conversar e tal, né? E a gente fica com um pouquinho de vergonha, né? Então, tá. Enfim. Vamos lá para nossa produção do mês de maio, gente. E aí, como é que foi? Como é que foi por aí para vocês, né? Então, vamos descobrir como é que foi aqui para mim, né? Então, vamos lá. Se você tá chegando agora, gente, convido vocês a estarem se inscrevendo aqui no canal, né? Aqui tá bem frio aqui na minha cidade, né? Mas tá gostosinho aí para crochetar. E agora, gente, esse mês de junho, eu quero focar aí na produção, porque eu tô num projeto aí com as minhas sobrinhas, né? Que eu vou trazer pra vocês. Então, se você gosta de produção com sobras, fica de olho aqui no canal, tá? Pra vocês conferirem o que eu tô aprontando por aqui, tá bom? O mês passado, gente, eu vou falar pra vocês, não foi tão produtivo quanto eu queria que fosse. Por quê? Quem me acompanhou nos vlogs passados viu que eu tava aí na saga com um jogo de passadeira, que era... Eu já vou contar pra vocês que foi aí, né, o nosso jogo, vou contando pra vocês aqui, e vou deixando as fotos, porque tem alguns que eu já não tenho mais aqui, porque era o encomenda, então eu já entreguei, né? Que foi esse jogo de passadeira, gente, que eu vou deixar a foto aqui pra vocês, que é o tapete Brenda. Gente, eu gastei muito tempo pra fazer esse jogo, porque eu tentei, fiz peça piloto pra ver como ficava no meu ponto, fui tentando, aumentando correntinha, refazendo, desmanchando. Gente, foi uma trabalheira que vocês não têm noção. Então, eu fiz o jogo de passadeira da cliente, tá aqui, tá bom? No valor de R$ 150, depois que eu vi que eu cobrei muito barato, porque ele foi muito trabalhoso. Só que assim, gente, foi difícil até eu conseguir encontrar a contagem certa de ponto. Aí depois já foi mais fácil fazer as outras peças, porque eu já tinha uma noção de como que, né, o tamanho que ia ficar, então a quantidade de pé de correntinha que eu ia utilizar, então daí depois foi ficando mais fácil, né? E aí, gente, depois eu fiz um tapete, que foi o primeiro tapete, na verdade, o primeiro tapete Brenda que eu fiz, com a contagem de pontos da professora, tá bom? Que se eu não me engano é a Samila, acho que é Samila ou Samila, sei lá, gente, eu não sei falar o nome dela. Mas é muito talentosa e muito boa as aulas dela, tá? É o tapete Brenda, que eu vou deixar a foto aqui também. Que é um tapete que eu fiz pela contagem de ponto dela. E no meu ponto, gente, deu 80, se eu não me engano, gente, foi 84 centímetros. Não me lembro bem o tamanho, tá? Mas tem o vlog de produção deles aqui pra vocês conferirem, tá? Foi um baita tapetão. E aí foi o primeiro tapete que eu fiz, que eu vendi ele no valor de R$ 50, que a mesma cliente que ficou com o jogo de passadeira, que tinha encomendado o jogo de passadeira, ficou com o tapete, porque era o mesmo, né? Eu ofereci pra ela, e aí ela ficou com o tapete, certo? E aí, gente, foi mais um jogo de passadeira que foi encomenda, que é esse daqui amarelo com preto, tá bom? Que foi encomenda também. E juntamente com ele, gente, foi um porta-copos que eu coloquei aqui na minha produção, porque eu produzi, então eu coloquei aqui pra mim ter uma noção de quantos quilos foram crochetados, tá? Um porta-copos no amarelinho, que eu não tirei foto, mas tá... Tem um vlog de produção aqui do jogo, se eu não me engano, é o jogo de banheiro lilás, que foi o último vlog, que eu mostrei o jogo de passadeira, tá? E o porta-copos. Fiz no amarelo, tá? E aí, depois, foram 2 paninhos de prato que eu fiz, que eu vou deixar a foto aqui, que eu tinha aqui na minha pronta entrega faz muito tempo, e aí uma cliente entrou em contato comigo pra ver os meus paninhos de prato, né? E aí ela ficou com os que eu tinha, e aí eu tinha mais esses 2 na pronta entrega, e eu fiz e ela ficou com os 2 também. Então, foram aí uma venda abençoada, graças a Deus, tá? E aí, gente, o que mais?
Aí, as únicas peças que eu tenho é o jogo de banheiro do desafio dos 30 jogos, tá? Que foram um amarelo, tá? Que eu tenho ele aqui ainda, ó. Que foi o primeiro jogo do desafio, que é esse aqui, amarelo com mostarda, olha só. Que coisa mais linda, gente. Tava dobradinho, então ignorem aqui os vincos, tá? Mas olha só. Ele tem um vlog de produção aqui, tá bom? São 2 tapetinhos que ficaram aí 62 centímetros por quase 50 centímetros. Então, ficou bem grandão, bem larguinho, tá? Olha só. Tem o vlog de produção dele aqui também, tá bom? No valor de R$80 que eu estou vendendo os jogos, tá? Esse daqui ainda tá na pronta entrega, tá bom? Olha só, a capinha da tampinha do vaso, tá? Tá bonitinho, arrematado, tudo certinho, tá bom? Aí, é o nosso joguinho de banheiro do desafio de 30 jogos, tá? Olha só, coloquei uma pérolazinha aqui na minha flor, olha que coisinha mais lindinha. Ficou bem bonita aqui com esse verde oliva, né? Eu gostei bastante. Então, essa foi mais uma produção. E aí, eu tenho o outro joguinho de banheiro do desafio também, tá? Que foram aqui nessa combinação de lilás com roxo, ó. Esse aqui, gente, ele ficou um pouquinho maior por causa do bico que eu fiz, tá? Fiz esse bico aqui, que é aquele bico quase russo, né? Com os picozinhos aqui nessa variação de roxo com lilás, beleza? Esse daqui, gente, eu ainda não consegui arrematar, acredita? Eu tava deixando e ficou ali. Eu peguei em outras produções e ainda não arrematei. Mas assim que aparecer a dona dele, vai ficar tudo bonitinho, arrematadinho e eu já entrego pra ela, né? Eu ainda não divulguei, gente. Quer dizer, eu coloquei o amarelo só lá na minha loja da Shopee. Esse roxo, inclusive, eu vou tirar fotinho e vou colocar lá, porque essa combinação aqui vende muito bem, gente. Muito bem mesmo. Então, foram 2 tapetinhos, tá bom? Olha só, que coisa mais linda. Na combinação de lilás com roxo. E a minha capinha da tampa do vaso, olha só. Essa daqui ficou um pouquinho maior do que a amarela. Essa aqui ficou 57, tá? Olha só. Também tá sem arrematar, mas, como eu falei pra vocês, assim que aparecer a dona dele, eu já arremato, coloco as pérolas e deixo certinho. Porque eu coloco pérolas só na capinha da tampa do vaso, no tapetinho eu não coloco, tá? Então, gente, foram essas as minhas produções do mês de maio. Eu achei que ia ser um mês produtivo, mas daí também o que que eu fiz? Fiz bases para esses jogos, 5 bases, né? Alguns eu tinha florzinha pronta e outros eu tive que fazer do zero. Então, até fazer as florzinhas, passar verdinho, passar a base, demora um pouquinho, né? Eu não gosto muito de fazer base porque eu sou bem lenta, gente, mas adianta bastante o processo, né, quando a gente faz base. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ficou, então, a nossa produção do mês de maio, gente. Eu crochetei 4,690 kg. Lembrando que eu não coloquei, gente, as bases que eu fiz, tá bom? Eu não coloquei. Porque, como eu falei pra vocês, algumas florzinhas já estavam prontas. Eu devia ter descontado, né? E ter adicionado aqui, mas eu não coloquei. E também, gente, eu gosto de pesar depois na produção. Então, eu deixo a peça adiantada e depois, quando eu faço o joguinho, eu peso tudo. E aí, eu contabilizo o valor total do jogo, tá? Então, foram 4,690 kg, foi bem pouquinho, na minha opinião, né? E a minha produção, gente, deu só 525. Bem pouco, bem menos aí do que o mês passado, né? O mês passado eu consegui bater os R$1.000 de produção, mas eu queria ter produzido mais. Mas cada um com a sua realidade, né? Esse mês eu vou me esforçar porque eu já fechei, né, a minha agenda de produção. E eu já tenho aí um jogo de banheiro pronto, que vai sair o vlog pra vocês, que é o nosso terceiro jogo do desafio, que vai ficar pro mês de junho, que eu já fechei a minha produção. Fechei dia 2 ou 3 de junho, agora eu não me lembro, tá? Então, era pra eu ter gravado já esse vídeo, mas como eu falei pra vocês, eu não tava conseguindo gravar, tá? Então, o meu mês de junho já foi, fechei, tá? E eu já tô na produção. Aí, o que foi que eu inventei de trabalhar com as minhas sobrinhas, né? Então, é outra coisa aí que demanda um tempinho, né? Mas vai dar certo. Aí, então, a produção ficou em 525 e o valor que eu investi, gente, para fazer os 525 foram R$116,86, tá? Então, foi esse o valor que eu investi para produzir, certo?
Então, foi bom, né? Comparado a muitos outros meses, né? Porque teve meses aqui que eu produzi muito pouco, gente. E tanto que assim, a gente não tem noção do quanto tá produzindo até a gente pôr no papel. E isso motiva a gente a trabalhar, né? Mais com isso. Esse mês, gente, eu tô pegando firme aí, não tenho muita encomenda, até nem quis pegar, né? A única encomenda que eu tenho é uma capa de tampa de vaso que eu vou fazer para cliente desse jogo aqui. Então, tem mais um tapete Brenda para fazer. Agora, tenho que adaptar ele em forma de tampa do vaso, que vai ser mais uma luta, mas eu tenho fé que vai dar certo. E eu não quero demorar mais do que o necessário para produzir ele. Aí tem um jogo de passadeira que eu tô produzindo também, que é outro jogo amarelo com preto, que eu tô produzindo também, que eu já quero terminar pra voltar aí pra minha produção. E aí eu vou voltando aqui aos poucos, né? Atualizando vocês aí dos vlogs, tá bom? Então, fiquem comigo aqui ligadinhos no canal. Ativa as notificações aí para vocês serem notificados aí quando sair os vídeos, tá? Que assim vocês ficam por dentro de como tá a produção aqui pra mim, tá bom? Sempre que eu puder eu vou trazendo os vlogs pra vocês, certo? E aí a gente vai conversando aí à medida que for aparecendo, né, as peças aí, eu vou divulgando pra vocês os vlogs e tal. Beleza? Então é isso, gente. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não foi um vídeo, assim, muito longo, mas, enfim, né? Eu vou trazer pra vocês aqui a minha realidade, né? E a minha realidade do mês de maio foi essa. Mas louvado seja Deus por isso, né? Foram vendas, foram clientes, então eu agradeço a Deus por isso. E vamos se esforçar para que os outros meses sejam melhores, né? Então eu fico por aqui, beijo no coração, fiquem com Deus. Deus abençoe cada uma de vocês, as vendas de vocês, a família de vocês, tá? E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um beijo no coração, fiquem com Deus e tchau!